Dário de Paula. Entrevista. Agora são 8h36. Esta é a hora do gostoso café favorito. Manhã de terça-feira, 18 de março de 2025. Nós estamos recebendo o padre Paulo Sérgio Almeida, que é o pároco da Catedral e coordenador diocesano de pastoral na Catedral de Santana, em Barra do Piraí. Hoje, nas chamadas do nosso programa, nós tivemos a oportunidade de lembrar: restauração dos jardins da Catedral de Santana, em Barra do Piraí, devolve à cidade um ponto turístico histórico, e é sobre esse tema que nós vamos desenvolver um papo legal aqui com o padre Paulo Sérgio, a quem eu digo bom dia. Bom dia, Dário de Paula, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Sintonia do Vale. Bom, é importante patrimônio histórico e cultural da região, principalmente de Barra do Piraí. E no momento em que se fala em devolver Barra do Piraí aos barrenses, no momento em que se fala de orgulho de ser barrense em Barra do Piraí, é um momento muito oportuno para a gente falar sobre a restauração da Catedral de Santana. Inicialmente, o trabalho vai ser feito nos jardins, padre? Então, Dário, nós estamos no processo de restauração da Catedral da Senhora Santana, e é um processo em 3 etapas. Desde 2016, quando nós tivemos a grande chuva, aonde adentrou muita água por dentro da igreja, e ali se montou então um projeto, uma campanha, e nesta dinâmica 3 etapas. A primeira etapa foi a restauração do telhado, que foi realizada em pleno contexto da pandemia. 95% do telhado foi recuperado. Estamos com uma dificuldade de conclusão na Torre Sineira, devida principalmente a enxame de abelhas que impedem esse acesso e a concluir esse trabalho. O segundo passo para a restauração da catedral são os jardins. E agora, após 2 anos, aguardando então a aprovação do projeto de restauração junto à Prefeitura Municipal, conseguimos essa graça para então, com esta campanha e na busca das emendas parlamentares, fazer a restauração do jardim. Posteriormente, teremos a terceira etapa, que será todo o interior da Catedral da Senhora Santana. Bom, inicialmente, padre, a gente observa que nós vamos precisar de um tipo de colaboração da comunidade barrense, que não se trata de um colaborador normal. O enxame de abelha que foi citado, que impede Sim. a restauração de uma torre. Sim. Então, primeiro ato, uma convocação aos apicultores da região do Médio Paraíba Fluminense. Eu não sei quantos existem por aí, mas tenho certeza que a produção de mel da nossa região é feita em grande quantidade, não é verdade? Verdade. Então, vamos pedir a ajuda dos apicultores. A primeira coisa é retirar, preservando os enxames que estão na torre da catedral. É verdade. É o primeiro passo, né? Com certeza. Então, atenção, convocação geral para apicultores da região do Médio Paraíba Fluminense. A catedral está sendo devolvida como um monumento histórico do município de Barra do Piraí à sua população. E, numa das etapas, a recuperação do telhado foi feita. 95% durante a pandemia. Sim. Os 5% que faltam é justamente a Torre Sineira. Pois é, a torre, porque o enxame de abelhas impede que o pessoal da restauração chegue até lá. Para que isso aconteça, é preciso a ajuda dos apicultores, que vão abrigar
Sim. nos seus locais de produção esse enxame. E precisa conciliar o trabalho do apicultor com o trabalho da empresa, né? Tudo tem que ser feito em comunhão, porque as abelhas já foram retiradas várias vezes, mas quando chega a empresa, voltam, né? elas retornam, exato. Então tem que fazer esse trabalho de comunhão para poder terminar e concluir essa parte. O apicultor sabe muito bem como fazer, e a empresa que está fazendo a restauração não tem a menor ideia de como se faz isso com segurança, não é verdade? É verdade, tem que ter segurança. Tem que ter segurança, inclusive tem que preservar o enxame. Sim, não é? Exato. O camarada que for lá, o apicultor que for lá, vai levar para a produção dele, com certeza ele sabe como retirar, de forma que o enxame não retorne ao ponto... Aquele local. Ao ponto onde ele está. Essa primeira convocação que a gente está fazendo. Nós divulgamos aqui no programa, inclusive no nosso Pra Começo de Conversa, a informação sobre o anúncio da restauração dos jardins da Catedral. O padre acabou de dizer que durante 2 anos a Igreja Católica, a Catedral de Santana, ficou aguardando a aprovação do projeto pela Prefeitura. E agora a Kátia Mick e o Cristiano Almeida, prefeita, e o vice-prefeito, agilizaram esse processo, graças a Deus, né? Sim. Tem que devolver esse espaço à população de Barra do Piraí, não é? Sim, é um espaço histórico e importante dentro do contexto da história de Barra do Piraí. Barra do Piraí completou na semana passada 135 anos. A catedral está nesse momento com 144 anos e a catedral foi como que a cereja do bolo do grande projeto do 3º Barão do Rio Bonito ao construir na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul este bairro, o bairro de Santana, com todas as suas peculiaridades, e a catedral como aquele ponto de atração de todo o povo de Deus. Após a dinâmica do Barão do Rio Bonito, foi o padre Ernesto Benevides quem então liderou a campanha junto com o comendador França Júnior, que inclusive dá o nome à rua à direita da catedral, para que então fosse feita uma campanha de arrecadação financeira junto ao comércio, junto às pessoas de boas vontades. Foi contratado o engenheiro que era assistente do Glaziot, aquele que fez o projeto do Campo de Santana, no Rio de Janeiro, e assim foi edificado o Jardim da Catedral. O jardim passou por reformas ao longo de todos esses anos e agora nós estamos num processo, junto com as nossas arquitetas, de retomar um pouco da originalidade do jardim, né, no seu traçado, nas árvores originais do seu contexto e depois reavivar a fonte do jardim, reavivar o lago, a gruta e criar esculturas interativas também para ser um local de espaço para nossas crianças. É importante para a Barra do Piraí toda essa dinâmica do Jardim da Catedral. E a grande verdade é que, além de ser um local histórico, afinal de contas, a Catedral de Santana é um ponto histórico do município de Barra do Piraí, o Jardim também é uma fonte de turismo para Barra do Piraí, sem dúvida alguma. Sem sombra de dúvidas, né? Ainda hoje, mesmo no estado que se encontra, né? Mas ao longo do jardim, as famílias que vêm visitar, os pais e mães que trazem suas crianças, ainda encontram no jardim ali, né? Uma dinâmica de segurança, um lugar aprazível para estar, sobretudo, com seus pequeninos. E nós precisamos recuperar mais e mais a importância. Conseguimos, é verdade, tem que ser dito, com o governo passado, uma iluminação mais preciosa para o Jardim da Catedral, de maneira que à noite, né, ele fica totalmente iluminado, isso favorece o acesso das pessoas, a visibilidade,
e agora esperamos, com a graça de Deus e com a ajuda do nosso povo, restaurar o Jardim da Catedral, restaurar esse local de encontro, de beleza, de turismo religioso. Padre Paulo Sérgio, as arquitetas Vera Silvia e Carolina Stoller tiveram que enfrentar alguns desafios para que esse projeto fosse desenvolvido. O que é que o senhor pode contar sobre isso? Porque em tudo há dificuldade, não é? Com certeza, até devido à mudança, né, da ocupação da região, as mudanças urbanas ali no contexto. No passado, né, havia a fonte de água natural que vinha da margem direita do jardim, da rua hoje França Júnior, onde havia uma caixa de pedra, que era um grande reservatório, e era essa água que abastecia o lago principal do jardim. Hoje nós temos que repensar. Então vai ser um processo de bombeamento hidráulico, de abastecimento do lago, também as espécies, os peixes que serão colocados dentro do jardim foram também repensados como espécies que vão ajudar no combate da própria larva da dengue, da chikungunya. Todo esse processo teve que ser reativado. A dinâmica das plantas do jardim. No passado, um passado recente, nós tivemos que retirar 2 grandes árvores do jardim porque elas chegaram ao seu ciclo de vida. Uma dessas árvores, chamada sabão de soldado, que era um objeto de muita brincadeira entre as crianças da região pela bolinha que ela dá como fruto. Conseguimos fazer uma muda desta árvore sabão de soldado, ela se encontra preservada dentro do bispado para depois então retomar ao seu lugar original. Então, todo esse cuidado com os tipos de plantas, os tipos de peixes, a recuperação do traçado, hoje a dinâmica da acessibilidade para as pessoas chegarem até a catedral, e aí o contexto da iluminação, que também passará por transformações, bem como será preciso também fazer um afastamento da quadra de Santana, hoje que se encontra ligado à parede da catedral, para garantir a preservação do prédio e evitar assim infiltrações e outros danos. Além disso, as nossas arquitetas, elas fizeram todo um trabalho de pesquisa, de olhar as fotografias antigas, de ouvir testemunhos, para que essa beleza do jardim, adequada às necessidades atuais, possa ser recuperada. Bom, a Catedral de Santana, em Barra do Piraí, é o tema do nosso papo legal aqui com o padre Paulo Sérgio Almeida, que é o pároco da Catedral e coordenador diocesano de pastoral. E são 8h48, hora do café favorito, nesta manhã de terça-feira, 18 de março de 2025. A Catedral é uma tradição da centenária Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Sem dúvida alguma, muitas coisas da Catedral estão ligadas à história da Diocese. E a gente lembra que a Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, teve um bispo que depois se tornou cardeal, não é verdade? Sim, Dom Agnello Rossi. Dom Agnello Rossi. E isso faz parte da história da Igreja Católica no estado do Rio de Janeiro. Dom Agnello Rossi foi o bispo diocesano de Barra do Piraí, Volta Redonda, e depois se transformou em cardeal. Olha, quantas lembranças existem na história da Igreja Católica do estado do Rio de Janeiro, nessa catedral que está sendo restaurada. O fato é que vários desafios têm que ser desenvolvidos. Nesse momento, outros desafios sobre a restauração da catedral e dos jardins se referem a recursos financeiros. Inicialmente, a gente tem que lembrar que Barra do Piraí tem alguns políticos que têm influência no governo do estado e no governo federal. A prefeita Cátia Mica é muito ligada ao deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade, que tem trânsito no governo federal. E ela é muito ligada também ao deputado estadual Munir Francisco, Munir Neto, que é de Volta Redonda e da região,
o Gustavo Tutuca, deputado, que é o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Eu ontem tive uma conversa com o deputado Gustavo Tutuca aqui no ar, no nosso programa, falando sobre a atuação dele como secretário de Turismo. E com certeza ele, como secretário do Turismo, terá muito interesse em buscar verbas públicas do governo do Estado, Sim. porque esse ponto que está sendo restaurado é um ponto turístico. Mas a comunidade também pode contribuir. Eu gostaria de pedir ao padre Paulo Sérgio Almeida que contasse para a gente o que é que a comunidade de Barra do Piraí pode fazer para contribuir de forma que a catedral seja restituída ao povo barrense. Muito bem, Dário. Então é importante citar, né, e lembrar que a criação da diocese em 1922 e Barra do Piraí ser o centro, a sede da criação da diocese, por naquele momento ser a cidade mais importante do sul do estado, nós temos dentro da catedral os restos mortais do nosso primeiro bispo diocesano, D. Guilherme Miller. Inclusive, neste ano, a nossa igreja é a Igreja Jubilar, lugar de peregrinação e de indulgência, e estamos também celebrando 90 anos da Páscoa de Dom Guilherme. Nosso primeiro bispo, nosso segundo bispo, D. José Coimbra, com todo o seu trabalho da criação de tantas paróquias ao longo de nossa igreja diocesana, o nosso cardeal, né, que então ali citado por você e que tanto trabalho fez, e depois D. Altivo, que fez a extensão da Sé. Cada um com a sua contribuição, e seus quadros, né, suas imagens estão dentro da catedral, na Galeria dos Bispos. Bom, Dário, eu sou filho de Barra do Piraí e eu sou filho propriamente dito da paróquia de Santana. Meus pais moram a cerca de 500 metros da catedral. Durante 3 momentos da minha vida, eu morei um primeiro momento num chamado local que a gente identificava como Morro do Cabrito, aonde de pequenino eu via o telhado da catedral. Depois, por um outro momento, eu morei bem de frente à catedral e depois cerca de 50 metros. Então, a minha infância, né, a minha juventude, ela está ligada a todo o contexto da catedral. E a estação também, né? Sim, tudo ligado à catedral, porque quem cresceu tão proximamente da catedral foi buscado por uma mão superior para que hoje pudesse ser o pároco, não é verdade? Sim. Me desculpe ter interrompido essa história, tranquilo. mas acho que tem muito a ver, não tem? Sim, tem muito a ver. Aquele jardim da catedral, ele foi muitas vezes uma fonte da minha inspiração e do meu discernimento, né, no caminho da vida sacerdotal. E aí, depois, em 2019, foi essa função, essa missão de voltar para a Barra do Piraí, voltar para a catedral, até para poder cuidar dos meus pais, que já se encontram bem idosos, e a gente poder também dar essa assistência. Eu costumo dizer, e eu disse isso no vídeo, né? Quando eu anunciei na minha casa, na casa de meus pais, que estava voltando para a catedral, o meu pai me disse: eu só te peço uma coisa. Eu fico emocionado com isso. Emociona mesmo. Eu só te peço alguma. uma coisa: cuida do jardim da catedral. Então, para mim, é nesse momento uma grande alegria a gente ter esse projeto aprovado e poder dar continuidade por tudo aquilo que o jardim representou na minha vida, na vida dos meus irmãos, de tantos meninos e meninas, né, com quem eu brinquei ali no jardim da catedral, e hoje nós fazermos esse processo. E com certeza essas pessoas que estão sendo citadas, não nominalmente, mas genericamente, pelo padre Paulo Sérgio, podem contribuir para que o seu pai, por exemplo, antes da Páscoa definitiva, veja de novo aquele jardim reluzente onde você brincou, padre Paulo Sérgio. É verdade, Dário, é verdade. Meu pai e tantos outros idosos ali de nossa cidade, com toda a sua memória afetiva. E nessa dinâmica, Dário, é importante citar:
para quando refizemos o telhado. A emenda parlamentar foi 300 mil e o fundo de colaboração dos fiéis foi 135 mil para fazer aquela primeira etapa. Em 2022, mais ou menos era orçado a reforma do jardim em 600 mil. Agora são atualizações de dados que estamos esperando para poder fazer os encaminhamentos junto à busca de emendas. E além então desses fundos parlamentares, essa campanha de doação, daquilo que cada um puder colaborar, cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua realidade, com o seu coração. E o pouco de cada um a nos fazer um montante para conseguirmos a reforma do jardim. É verdade, é preciso esclarecer, eu falei isso muitas vezes no ano 2022, nós tínhamos uma emenda de 500 mil reais. Contudo, como o projeto não foi aprovado, o dinheiro dessa emenda também foi inserido na Plataforma Brasil para serviço público, não para restauração de patrimônio, essa emenda se foi com o tempo. Agora é preciso buscar as emendas parlamentares e a colaboração e a generosidade do nosso povo para restaurar o jardim de nossa Catedral da Senhora Santana. Se essas pessoas de Barra do Piraí que sentem saudade daquele movimento do jardim e que desejarem revê-lo brevemente, reluzente, brilhante, como na antiguidade, quiserem colaborar, o que é que a paróquia, o que é que a catedral pode indicar para que essa contribuição seja feita, padre? Então, nós temos a conta bancária no Banco do Brasil, que é a mesma conta que foi criada ainda quando o padre Dave, que foi quem iniciou a campanha de restauração do telhado no Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, agência 2922X, Banco 38727-4. Banco do Brasil, agência 2922X, conta 38727-4. Temos a chave Pix, restauracãocatedral@gmail.com. restauracãocatedral@gmail.com. Fica mais fácil aí a chave Pix, restauracãocatedral@gmail.com. Para quem está mais habituado com a internet, fica mais fácil. Mas, de qualquer maneira, a conta do Banco do Brasil para se fazer transferência agência 2922X e a conta é 38727-4. Esse é o apelo que a gente faz por aqui para você que é de Barra do Piraí e que sonha em ter de volta a catedral linda como ela foi concebida. Sim, aqueles que também quiserem fazer a doação diretamente em espécie podem entregar na Secretaria do Bispado em Barra do Piraí ou até mesmo aqui na nossa sala de entrada ali na Cúria Diocesana, aos cuidados da tesouraria, e tudo isso será enviado para essa conta específica de restauração da catedral. Bom, esperamos que a contribuição aconteça e que também as emendas parlamentares venham rapidamente, porque, como dizia a minha netinha pequenininha, o tempo ruge, né? Com certeza. O tempo urge e nós queremos ver isso aí pronto o mais rapidamente possível. Barra do Piraí merece. E aí até uma outro fato, Dário. Sim. Nós temos uma equipe de patrimônio dentro da própria catedral, com a colaboração de alguns profissionais, e nós observamos ultimamente um grande desgastes nas pinturas internas da catedral. Uma de nossas colaboradoras tem apresentado um estudo hoje no Brasil que as mudanças climáticas, sobretudo as ondas de calor, elas têm provocado danificação nos meios patrimoniais.
né? E tem um dado, igrejas históricas do Rio Grande do Norte altamente atingidas por essas ondas de calor. Por isso, de fato, é urgente fazer a reforma do Jardim da Catedral para entrar na terceira etapa, a fim de preservar toda a beleza interior de nossa Catedral da Senhora Santana. Olha, artistas plásticos eram responsáveis na antiguidade pelo trabalho de produção dos efeitos internos dos grandes templos da Igreja Católica. Barra do Piraí passou por esse processo e a hora é essa agora. Logo que os jardins estiverem restaurados, que a parte interna seja preservada também. História é uma coisa para ser contada e ser preservada. E quando o padre Paulo Sérgio se emocionou, quando lembrou dos jardins, onde ele brincou e onde ele criou essa vontade também de seguir essa carreira, eu posso chamar de carreira? É vocação, né? Missão. Essa missão. Esses chamados. Atendeu ao chamado ali naqueles jardins, onde durante muito tempo ele refletiu sobre a vida, sobre o que se deveria fazer no futuro e escolheu esse chamado que está sendo atendido e que nós desejamos que a população de Barra do Piraí ajude, porque eu tenho certeza que será um momento de grande emoção para quem tem esse coração barrense como o seu. Amém, é o que a gente espera. E agradecemos imensamente essa oportunidade, esse encontro, poder falar para a nossa cidade de Barra do Piraí e para todo o povo de Deus dessa nossa diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. A Casa da Senhora Santana, nossa catedral, é a casa da avó. E casa da avó é local de acolhida, é local de esperança, é local de aconchego, é local de brincar nos jardins. Por isso, vamos restaurar os jardins da Catedral da Senhora Santana. Bom, eu sou avô e sei muito bem o que é esse sentimento, sem dúvida alguma. Cresci visitando as minhas avós, materna e paterna. A coisa mais prazerosa do mundo é você conviver com a vovó e com o vovô. E no momento em que o padre Paulo Sérgio diz que a casa da avó, eu lembro que Santana era a avó de Jesus. A avó de Jesus. E, olha, padre Paulo Sérgio, ser avô ou avó é uma coisa fantástica. Outro dia, brincando num papo com amigos, um deles disse o seguinte: olha, ser avô é uma coisa tão boa que o neto devia vir antes dos filhos. Faz parte. Grande pai, o padre Paulo Sérgio, sucesso, alegria, paz no coração. Amém, Dário. Muito obrigado. E todos que quiserem visitar a catedral, ela se encontra aberta de segunda a sábado, de 8 ao meio-dia e das 15 às 18 horas. Será um prazer receber todos. Falamos com o padre Paulo Sérgio Almeida, pároco da Catedral de Santana, em Barra do Piraí. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem